conta a história que tem um povo chamado Macabeus. Eles não entraram na Bíblia cristã, evangélica, mas eles estão relatados na igreja, na Bíblia católica, cristã católica. Os Macabeus foi um povo que lutou para que a opressão dos romanos não viesse a banir a Bíblia Sagrada da nossa vida, né? Se não fosse os Macabeus lutando para preservar, talvez hoje você e eu não teríamos acesso à palavra. Então foram um povo aguerrido, dedicado para tirar o povo judeu da opressão romana, e também tiveram cuidado para conservar a tradução da Bíblia do hebraico para o grego, para que outras pessoas tivessem acesso, inclusive você e eu. Hoje é traduzida para muitas línguas, mas lá atrás ela era a língua principal da tradução. O original da Bíblia, ele veio do aramaico, do hebraico e do grego. E hoje chegou para você e para mim, né? Então tem muitas coisas que a gente vê hoje na medicina, que são palavras que a gente acha que às vezes a gente nem sabe de onde veio, né? Mas são palavras que vêm do grego. Inclusive a gente vai falar de um amor que os gregos tentaram explicar o amor de diversas formas, né? Tem aproximadamente 7 explicações vinda dos gregos para a palavra amor, ou para o sentimento amor. E ali são vários sentimentos que você e eu temos. Se der tempo eu vou falar, mas eu não quero falar disso tudo. Eu quero falar só em outro ponto. E eles tentam explicar os sentimentos que você e eu temos, que o ser humano tem, e eles tentam separar esses sentimentos em diversos, o amor traduzido em 7 partes, o amor em 7 fundamentos. Eles tentam explicar. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, sobre esse amor, sobre o amor que a Bíblia nos fala, amor explicado pelos filósofos gregos. E eu creio que vai ser bom. Espera só mais um pouquinho. Nós já temos 10 minutos já, né? Então vamos lá. Não sei quantas pessoas ainda vão chegar, mas nós estamos aqui e vamos dar início aí a essa live, e que o Senhor possa nos abençoar, que possa ser bem claro, eu possa ser bem claro para vocês. E vamos que vamos. Vou fazer uma oração para a gente poder começar. No nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Nós glorificamos o Teu nome pela oportunidade de estarmos juntos. Somos gratos porque o Senhor tem nos dado fôlego de vida, tem nos capacitado, tem nos dado a oportunidade de estar mais perto de Ti. O Senhor tem nos dado a oportunidade de sermos melhores a cada dia. E somos gratos porque o Senhor nos conservou, o fôlego de vida ainda está existente em nós, por isso estamos aqui. Somos gratos por mais um dia de vida, pelo ar que respiramos, pelo pão que não tem nos faltado, pelas vestes, pela provisão para podermos também pagar a nossa internet, para poder estarmos juntos aqui. Eu entrego nas Tuas mãos tudo que vamos falar aqui hoje, Senhor, que possa ser bênção. E quantas outras pessoas que serão alcançadas de alguma forma depois, que possam ser tocados, abençoados, transformados para a glória do Teu santo nome. Pois o nosso intuito aqui, Senhor, é exaltar o Teu nome, é fazer com que a Tua palavra, que a Tua verdade continue fazendo um impacto poderoso nos nossos corações. Muito obrigado, Senhor, por tudo que acontecerá nesta noite. Assim nós choramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Então vamos lá, gente. Somos 3 pessoas aqui, mas a palavra fala que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, que Ele está presente, né? Então vamos que vamos. E eu senti no coração de falar sobre isso nessa live, porque eu estava fazendo alguma coisa essa semana
varrendo o quintal. Estava varrendo o quintal e veio no meu coração sobre a questão do amor. O amor falado e o amor praticado. E aí a gente consegue perceber que existe uma distância gigantesca, né, de um para o outro. Porque já tem uma frase aí que motivacional que fala que palavras convencem, né, mas o exemplo arrasta. E aí eu vejo que nós precisamos muito entender que o resultado é muito importante no que se diz respeito a quem somos. Né? Falamos isso essa semana na igreja. E isso é uma verdade, porque palavras, né, já diz que o vento leva. Hoje você já não vê mais as pessoas assumirem um compromisso só de palavra. Tem que ter um documento, tem que ter um áudio, tem que ter uma mensagem, tem que ter algo para comprovar que aquele compromisso foi firmado, porque palavras hoje não bastam mais. E da mesma forma é o amor, porque é muito fácil falar que amo, né? Mas até que ponto nós temos externado esse amor? Até que ponto nós temos colocado isso em prática? E eu falo de diversas formas, né? O amor que nós sentimos por Deus, o amor que nós sentimos por nossa família, o amor que nós sentimos por nossa parentela, pelas pessoas do nosso convívio. A palavra ela transborda muito sobre o amor, a importância do amor. Mas até que ponto você e eu temos colocado isso em prática? Até que ponto isso tem saído da teoria e tem se tornado prática? Porque às vezes é fácil demais, né? Então eu entendo que nós precisamos ter a consciência de começar a transformar o amor, né? Eu até ia colocar o nome da live o tema eu ia colocar fazer amor, né? Mas eu fui pesquisar porque eu queria colocar a live fazer amor, mas o fazer de executar, né? Mas quando eu fui pesquisar, a maioria das pesquisas que eu fiz é que essas duas palavras juntas, fazer amor, eles trazem logo o significado de uma relação sexual de um casal. Então não senti vontade de colocar o tema da live dessa forma, porque eu tenho procurado colocar o tema das lives bem de uma forma que chame a atenção, desperte a atenção das pessoas, curiosidade para poder vir participar e aqui serem impactadas. Então, no início eu queria colocar o tema da live, fazer amor, praticar amor, né? Fazer, executar, transformar algo que estava em pensamento, em planejamento e colocar em execução, em prática. Então eu queria colocar isso, fazer amor, transformar o sentimento em prática. Mas aí depois eu falei assim, vou colocar não porque pode soar mal essa frase e não ter uma boa interpretação. Mas se a gente for olhar assim num todo, fazer amor é colocar em prática esse amor, né? E de que forma nós podemos transformar, fazer o amor ser colocado em prática na nossa vida? Até que ponto o egoísmo nos faz entender a importância de externar o amor na vida de alguém, mostrar para as pessoas a importância dessa palavra que está perdendo o significado, né? Está perdendo a força. E aí eu fui procurar a tentar entender por que existem algumas explicações, por que os gregos tentaram explicar o amor, né? Mas se a gente for olhar, eles rodaram e a gente sabe que o amor está resumido em Jesus Cristo, em tudo que Ele é. E tem um amor que é muito conhecido, que a gente ouviu falar há muito tempo, né? Que é o amor ágape, que na verdade ele no original não é ágape, é agape, né? Essa é a forma certa de pronunciar.
Eu estava estudando e eu vi que toda palavra no grego ela tem acento. Toda palavra no alfabeto grego ela é acentuada. E a palavra ágape, que a gente conheceu como o amor de Deus, né, o amor incondicional, essa palavra na pronúncia original mesmo é agape. E aí até que ponto esse amor ágape, que a gente aprendeu a vida inteira que é de Deus, até que ponto isso é verdade? Até que ponto esse é o amor de Deus somente? O amor de Deus para com a humanidade, ele é agape. Qualquer outro amor, a gente tem que tentar achar um significado, mas o amor agape, ele é oficialmente o amor de Deus para com o homem. E aí a gente vai pesquisar e vai ver, e vai aprender que não é assim, entendeu? Quando você pega a palavra, quando ela vem traduzida, porque a palavra, mesmo quando ela foi construída no Antigo Testamento no hebraico e no aramaico, ela precisou ser traduzida para o grego para que todas as pessoas, o máximo de pessoas possíveis tivessem acesso e entendimento. Porque era a língua, né? Hoje o inglês é uma língua que praticamente todo mundo é obrigado a aprender. Né? Você entra numa escola, a escola no mínimo hoje tem a aula de inglês e espanhol. Né? E hoje, como o inglês é importante, qualquer país que você vá hoje, no mínimo se exige o inglês. E naquela época era o grego. Era a língua universal. Tinha as nações, suas línguas, culturas, mas o grego o grego era a base mundial da língua. Tanto que se você for em qualquer nação hoje, no Brasil, tem muitas palavras que a gente usa, né? O curso de teologia. O que é teologia? É estudar Deus, né? Filosofia, que vem do grego, é você estudar a sabedoria. Então tem muitas palavras no nosso convívio hoje que vem do grego e permaneceu. E a gente vai tentando aprender e se aprofundar um pouquinho nisso aí. Então vamos lá. Quando eu fui estudar e vi que alguns filósofos como Platão e Aristóteles, eles tentaram explicar o amor na visão deles. Filósofos gregos, aproximadamente 400 anos antes de Cristo, eles já tinham essa ideia de tentar explicar o amor na visão deles. Homens de influência importante em suas épocas, e que é aquilo, né? O que fala, o que diz, se escreve, porque eram pessoas importantes em suas épocas. Então, tinha um amor agape, né? O amor eros, o amor filia, tem o amor philos, tem o amor storge, né? Ou seja, são amores que tentam explicar cada parte de sentimento que a gente tem. Então, Platão ele tentou explicar o amor de uma forma, na visão dele, como eros, né? que é o amor desejado, é desejar alguma coisa. E eu fiz uma anotação aqui, inclusive quando a gente vê aquela questão do Cupido, né? Quantas vezes a gente já viu o Cupido lançando aquela flechinha, simbolizando o amor, indo alguém que se desejou ardentemente alguém, e aí o Cupido vai lá, lança a flecha do amor para poder tocar o coração daquela pessoa. E a gente cresceu vendo muito, né? Acho que, se não me engano, teve até uma novela que tinha essa, não lembro o nome da novela, mas tinha uma novela aí que tinha como símbolo o anjinho, né? Que lançava a flecha. Boa noite, meu amigo Fábio. Seja bem-vindo, benção. Vamos que vamos, para mais uma segunda-feira aí. Então, esse Cupido, né, que lançava a flechinha do amor, ele representava o deus Eros, que na visão de Platão, ele tem uma explicação de que amar é desejar alguma coisa. E aí a gente até tem aquele ligamento do erotismo, né, de erótico, porque tentou se explicar que o amor
ele também poderia ser erótico, desejado, prazer de olhar a atração física, ser atraído por uma pessoa pelo físico, pela fala, pela beleza. Então Platão ele tentou explicar o amor nessa parte de atração, de desejar alguma coisa ou desejar alguém, como Eros. E tentando explicar esse amor, teve esse resultado: ama o que deseja, e quando consegue o que deseja, não deseja mais, logo não ama mais. Então Platão ele tentando explicar o amor Eros, que é o amor de desejar alguma coisa, o amor erótico, o amor que tenta trazer a visão sexual, a atração sexual também. Então falo que você deseja alguma coisa, você vê aquela pessoa, você é atraído por ela, quando você é atraído você a deseja. E aí, quando eu estava estudando, eu fui perceber que realmente é assim, né? Na maioria das vezes, os relacionamentos eles começam pela atração física ou pela voz, mas na maioria das vezes de um relacionamento ele começa por uma atração física. Alguma parte do corpo daquela pessoa chamou a tua atenção, até porque isso acaba ficando na nossa cultura, né? A cultura ela que é colocada em nós é aquela questão de que o físico, a beleza atrai mais do que... O que você prefere? Uma pessoa bonita e burra, né? Eu escutava muito isso quando era adolescente. Você prefere namorar uma mulher bonita e burra ou uma mulher feia e inteligente? Não sei se vocês já passaram por essa brincadeira aí, mas na minha adolescência e na minha juventude, que a gente escuta, mais na adolescência, a gente escutava muito isso, né? O que você prefere? Uma mulher feia e inteligente, que vai te ajudar a ter uma vida com sucesso, com a sua inteligência, ou uma mulher bonita, mas burra? Por quê? Porque a gente cresce pensando nisso, né? Na atração física. De alguma forma, aquela pessoa atraiu, né? E na verdade, eu escutei uma vez uma pessoa falar sobre isso, e você pode ser titulado por alguém como feio, mas sempre terá alguma coisa em você que chamará a atenção de alguém. Vocês concordam comigo? Sempre vai ter. Thiago é careca, feio, entendeu? Mas de alguma forma, eu estava revendo algumas fotos antigas aqui que meu irmão mandou para mim, e eu falei assim: Jesus, como que minha mulher conseguiu se interessar por mim nessa época? Eu era muito feio. Então às vezes você fala assim: fulano é muito feio, fulana é feio, e o corpo dela é horrível. Porque hoje em dia, então, né, o que mais chama atenção é isso: é bunda grande, peito siliconizado, né, barriguinha chapada, cabelão longo, nariz fino, lábios carnudos, né? Você vê muito isso, as pessoas titulam muito hoje um padrão de beleza. E às vezes a gente olha assim, o que nos chamou a atenção, né? O que chamou a atenção de alguém que, ao ponto de nós nos interessarmos por aquela pessoa e ficarmos empolgados com ela, né? Eu costumo dizer que muitas vidas conjugais, elas se tornam destrutivas. Por quê? Porque a gente não consegue dar espaço para nos empenhar para conhecer aquela pessoa que nós estamos iniciando um relacionamento. Por quê? Porque logo a atração física, que é o amor explicado por Platão, o Eros, a atração física ela é tão mágica, né? Ela é tão... Me fugiu a palavra, eu queria falar uma palavra, mas... Ela nos deixa cego de tal ponto que a gente não quer saber de mais nada. A gente não quer saber de caráter, qual é a índole da pessoa, da onde ela veio, qual é o passado dela, o que aconteceu na vida dela até aqui, sabe? Às vezes a gente, quando está casado, eu escuto muito isso aí de pessoas, que as pessoas falam assim: se eu soubesse que fulano era assim.
eu não teria casado com ele. Se eu soubesse que fulana era assim, eu não teria casado com ela. Vocês já escutaram isso? Ou de repente a gente mesmo, em um momento de conflito, de briga no nosso relacionamento familiar, às vezes a gente fala assim, se eu soubesse que era para ser, que ia dar nisso, eu nem tinha começado esse relacionamento. Mas por que a gente fala isso? Porque a gente, na verdade, não procurou saber a procedência daquela pessoa que nos encantou por algum tipo de atração. Vocês concordam comigo? Me ajuda aí, participa aí. Vocês sabem que eu gosto que vocês participam. Não me deixe sozinho aqui não. Vocês concordam comigo? Às vezes, a atração por aquela pessoa, ela é tão fulminante, ela é tão instantânea, que a gente fica logo empolgado, apaixonado, aí às vezes tem aquela atração mútua, e daqui a pouco já começa um relacionamento e a gente não dá tempo, a gente não se permite conhecer a pessoa, né? Aí já vem logo a atração, já vem o erotismo, já vem a vida sexual, e aí começa a ter o vínculo, e depois eu vou até tentar trazer uma live futuramente para falar sobre isso, sobre o pacto de sangue. O que é pacto de sangue? Todo relacionamento sexual ele é considerado pacto de sangue. E muitas das vezes existem pessoas que são casadas, que já têm uma vida muito resolvida, mas às vezes ainda vem na cabeça dela lembrança de vida sexual que ela teve lá atrás. Envolvente, isso mesmo, o Fabão. E às vezes a pessoa está casada há não sei quanto tempo, mas ela ainda lembra de uma pessoa que ela teve uma relação sexual lá atrás, 20, 30 anos atrás, 15. Por quê? Porque o pacto de sangue ele é muito poderoso. As pessoas pensam que é só uma relação sexual, um momento, e depois cada um segue. Não, o pacto de sangue ele é fortíssimo. E até existem pessoas que precisam passar por um processo de libertação, de restauração, senão ela continua sendo visitada por lembranças de relações sexuais que ela teve no passado. E aí o que acontece? A atração física, esse amor eros explicado por Platão, nos empurra para os braços de um relacionamento de uma forma que a gente cai de queixo, né? Aquela colocação, a gente fica de queixo caído, a gente se esborracha e quando percebemos já estamos envolvidos. Já fomos atraídos, ficamos cegos, apaixonados, envolvidos. E aí a gente não quer mais saber. Tá tão bom, tá tão gostoso, a gente está tão apegado, tá tão envolvido que a gente não quer mais saber da procedência, a gente não quer saber de onde aquela pessoa veio, quais foram as situações que ela passou no passado. Mas sabe o que acontece? Aquilo que a índole da pessoa, da onde ela veio, tem coisas que a pessoa vai levar para a vida toda. E aí vai chegar um certo momento do casamento, do relacionamento, que aquelas coisinhas que a gente ignorou no início, porque estava apaixonado, porque estava envolvido, chega uma hora que vem à tona. Aí vem aquela coisa, se eu soubesse que você era assim, eu não tinha casado com você. Se eu soubesse que você era desta forma, eu não tinha. A própria palavra fala em Provérbios, várias vezes em Provérbios fala que é importante você conhecer a pessoa para depois não gerar arrependimento. Porque confusões vão acontecer, conflitos vão acontecer, e não falo de conflitos normais de ajuste, mas de coisas que as pessoas trazem da sua história, da sua vida, e que chega uma hora que vai aparecer. Não vai ficar escondido para sempre. E naquela questão de que nós fomos enganados. Você me enganou, você não era assim, você não era assado. É porque nós fingimos não ver. Estávamos atraídos, empolgados, envolvidos. Não desejamos ver. Por quê? Porque a atração, o eros, estava nos dominando. E o que eu lembro? Ele fala assim, amar é desejar. Ama o que deseja, e quando consegue o que deseja, não deseja mais, logo não ama mais. E é assim. No início, aquele desejo, aquele amor avassalador, a vontade de estar perto, de agradar, mas depois que você consegue, né? A gente costuma muito falar isso, daquele relaxamento natural. Antes, a gente se tratava, malhava, cuidava do cabelo, da pele, sempre perfumado, uma roupa nova, porque queria atrair, porque estava sendo empolgante, estava sendo envolvente, mas depois que consegue,
vem aquele relaxamento natural que não era para ser natural, e aí a gente já não cuida mais, a gente já não se importa mais com a outra parte desse relacionamento, a gente vai relaxando, vai engordando, vai deixando para lá, não se preocupa mais em estar bem com a nossa cara metade, né, com a nossa outra parte desse relacionamento. Por quê? Porque Platão fala que depois que a gente consegue o que desejou, a gente não quer mais. Vocês concordam comigo? Que a gente às vezes passa por essa fase no nosso relacionamento? Eu acho que todo mundo que está aí são pessoas que estão vivendo um relacionamento firme, resolvido, né? E aí eu acho que a gente dá para poder entender, né? Que chega uma hora que gera esse relacionamento, esse relaxamento. Então Platão, ele tenta explicar o Eros dessa forma. Tem o erotismo, tem a sensualidade, tem a atração física, tem aquele fogo que faz parte desse amor, da explicação desse amor erótico, né? Que não tem nada de errado nisso, né? Desde que ele seja implantado numa vida conjugal dentro da palavra de Deus, né? Não tem nada de errado nesse erotismo, nesse amor sexual, nesse amor que a gente que tem um desejo pela nossa outra metade. Nada disso é errado, desde que estejamos corretos diante do Senhor, que tenhamos uma vida conjugal concluída, não dando brechas para que Satanás venha nos acusar. Mas aí esse amor expressado fora de uma vida conjugal, ele acaba sendo errado. Por quê? Porque está sendo direcionado para o alvo errado. É uma munição certa, mas usado de uma forma errada, usado nesta arma de uma forma errada. Então Platão tentou explicar o amor como Eros nessa visão. Deu para poder entender, gente? Tá dando para ficar legal? Me fala aí, porque a gente estuda, a gente quer muita informação. Eu tenho certeza que não vou conseguir falar tudo, e eu também não vou nem falar tudo, porque senão a gente vai passar a nossa meta de 1 hora de live, né? Então me dá um feedback aí, tá dando para poder entender? Então aqui a gente falou sobre o amor Eros, Platão tentou explicar o amor Eros. Show, beleza. E uma outra forma que o Eros também pode ser implantado, e é muito interessante a gente poder ver isso. Por quê? Porque não dá para você determinar que o amor, ele é explicado pelo grego, ele não é só para uma coisa. Depende do contexto, depende da situação que está sendo colocado. Por exemplo, quando a gente pega uma criança, nós já fomos crianças, temos acesso a criança vai no mercado, vai numa loja e ela quer porque quer aquele brinquedo. A gente já presenciou muito isso, né? Eu quero aquele brinquedo, eu quero aquele carrinho, e a criança insiste, ela briga com o pai, ela faz de tudo para conseguir aquele brinquedo, né? Dependendo do brinquedo, do presente, e o pai lança uma meta, se você for aprovado, se você tirar B para cima, eu vou te dar uma bicicleta. Ou, pai, se eu conseguir passar de ano, no 3º bimestre, você me dá aquele videogame? O desejo, a atração por algo faz a pessoa lançar metas e executar. Mas depois que consegue, passa um tempinho e já não tem mais valor. Não é assim? Quantas vezes você vê uma criança brigando por um presente e daqui a pouco ela consegue, bastou uma semana, aquele brinquedo já está encostado em algum lugar e ela já está querendo outro, né? Também podemos trazer para aquele cidadão que está desempregado. Ele quer porque quer o emprego. Ele vai fazer de tudo, vai entregar o currículo, vai fazer várias entrevistas e quer porque o desejo, ele almeja aquele emprego, aquela porta de emprego. E aí depois que ele consegue a porta de emprego, passa um tempinho, aquela fome, aquele desejo de entrar ali já foi passando. Ele já quer logo o final de semana, ele já está pensando logo nas férias, ele quer logo que passe logo a semana, ele quer que passe logo o ano. E por quê? Porque a empolgação, aquele desejo por uma porta de emprego aberta, ela já passou. Ele já começa a mudar de foco, de alvo,
Então, eros também pode ser explicado dessa forma. É desejar algo ardentemente, mas depois que consegue, perde valor. E aí vai passando e outros alvos vão sendo titulados na nossa jornada. Deu para poder ficar bem entendido aí? Deu para poder explicar direitinho a forma de como Platão tentou explicar o amor eros? E aí, Aristóteles, que foi aluno de Platão, ele já enxerga o amor de uma forma diferente, entendeu? Que se você for ver, mesmo tendo essas explicações pelos gregos quanto ao amor, está tudo fazendo parte da nossa vida. São sentimentos que fazem parte da nossa vida. Estão aqui na nossa alma, no nosso psíquico. E que muitas vezes precisa ser resolvido, ser encontrado, ser desenvolvido, ser colocado em prática de uma forma correta. Então Aristóteles ele tenta explicar o amor de uma forma diferente, como chamado de filia no grego, que quer dizer o quê? O amor pelo que você já tem. O amor filia, a explicação de filia é você continuar amando. Platão ele fala que o eros, você deseja aquilo, mas depois que você consegue, perde o encanto. Já Aristóteles ele fala que o amor ele explica como filia, que é você continuar amando aquilo que você conseguiu, que você conquistou, que você tem agora por posse, né? Então é importante a gente ter um pouco de eros, ter um pouco de filia. Por quê? Porque essa junção vai fazendo um conjunto que faz resultar no amor. O amor que vem de Deus, né? O amor que a gente conheceu a vida toda como ágape, né? Tem até o livro do padre Marcelo Rossi, se eu não me engano, que teve como título, tem muitas igrejas, né, que você vê com o nome aí, ágape, Ministério Ágape, Unção Ágape, Igreja Batista Ágape, né? E por Fabão e Passol, que chegou depois aí, no original mesmo, a palavra não é ágape, mas é agape. Essa é a pronúncia correta, a acentuação está no agape. Que a gente achou que era o amor de Deus, mas que eu vou mostrar para vocês que não é somente o amor que Deus sente pelo ser humano, mas ele pode ser expressado de uma outra forma, depende do contexto, depende de como a gente ele está sendo expressado naquela situação. E não é uma base somente amor ágape ou amor de Deus incondicional, acabou. Não. É um amor que vem, que ele tem as suas explicações e pode ser encaixado em determinadas situações. Ele representa o amor de Deus para o ser humano, mas ele pode representar também atitudes, ações, relacionamentos que nós temos uns para com os outros. Então Aristóteles tenta explicar a filia como o amor que você já tem e continua cuidando dele. Continua conservando, né? E a gente falou sobre isso, o encanto que se perde depois que uma vida conjugal é iniciada, né? Ou um namoro, a gente, enquanto está encantado, tenta se dar o nosso melhor para conquistar, e depois que conquista, vem aquele relaxamento natural, e aí muitas vezes vai perdendo o encanto, e muitos relacionamentos são destruídos, desfeitos. Por quê? Porque perde esse encanto. Já Aristóteles ele fala que aquilo que você desejou tanto para conquistar, que você continue desejando todo dia, conservando esse amor de uma forma tão forte, que mesmo que o tempo passe, que venham as rugas, que venha o cabelo branco, ou a queda do cabelo, que engorde, mas aquele amor verdadeiro que um dia encantou você, ele continue preservado, porque aquele encanto inicial ele continue guardado dentro de você, que o tempo não vai apagar, né? A própria palavra fala que as muitas águas não poderão apagar o amor. Se eu não me engano é Salomão falando em Cantares. Então a gente consegue ter uma explicação, um entendimento melhor sobre o amor na visão de Platão, na visão de Aristóteles, que foi aluno de Platão, que mesmo ele sendo aluno, mas ele teve uma visão diferente, discordando ou entendendo que o amor poderia ser também filia, conservar o que você conquista. O amor filia, ele também pode ser representado pela amizade.
que no grego moderno, filia, ele representa também a amizade. Ó. É o tipo de amor relacionado à amizade e companheirismo, onde não há presença de eros. Tá vendo? Por quê? Porque não há presença do amor que também é expressado pelo erotismo, pela sensualidade, pela atração física. É o tipo de amor relacionado à amizade e companheirismo. Foi desenvolvido conceitualmente por Aristóteles, a incluir lealdade aos amigos e à comunidade, e requerendo igualmente e aos familiares. Então você vê que o filia, ele também pode ser expressado, amor pelo qual você já tem, pelas conquistas que você tem. E aí ele também pode ser expressado ou direcionado para uma amizade sincera. E por que eu falei nisso, da questão do contexto? Porque você não pode só determinar que o amor, filia, é só para isso, acabou. Não, depende do contexto. Por quê? Porque se a gente for olhar, não precisa a gente se esforçar muito para poder lembrar que um homem que tem desejo por fazer sexo com criança é titulado como o quê? Pedofilia, né? Que é filia, é fazer sexo com crianças, pedofilia. Olha só. Então o filia, ele pode ser expressado por uma amizade, um vínculo de amizade sincero, mas dependendo do contexto, o filia também entra no sentimento que uma pessoa tem por algo que não tem lógica, mas mas existe, né? Pedofilia, zoofilia, pessoas que têm vontade de fazer sexo com animais. Então você vê que filia, ele não só representa amizade, como eu li aqui, e companheirismo, mas ele também pode representar o desejo que uma pessoa tem por outro algo. Que aí, pedofilia por criança, zoofilia por animais, ou seja lá o que for. Então depende muito do contexto, não dá pra gente poder afirmar que só é representado para aquilo ali. Tá dando para entender, gente? Me dá aquele feedback, por favor. A gente já está partindo para a nossa parte final, são 9 horas da noite, daqui a pouco a gente finaliza. Ó. Tô pegando aqui as minhas anotações que eu fiz. Tem um amor também storge, que significa afeição. Ó. É usado para indicar a afeição natural como aquela que os pais sentem pela prole. É considerado o mais benéfico dos afetos. Acontece especialmente na família, entre seus membros. Então, quando a gente pega o amor para explicá-lo, como ele pode ser externado por partes, quando chega esse amor que eu sinto pelos meus filhos, ele é chamado no grego de storge. A sílaba tônica é no final, no G, storge, que quer dizer afeição. Esse tipo de amor, ele não pode ser contaminado por eros, ou ele até pode ser ter um pouco de filia, porque é questão de companheirismo. E muitas das vezes existe esse companheirismo no relacionamento de um pai para com o filho. Vocês concordam comigo? Então, quando a gente tenta explicar, quando os gregos tentam explicar o amor para com o relacionamento dos seus pais para com seus filhos, ele explica storge, que é afeição. Ou seja, mas acaba sendo um conjunto de sentimentos que você e eu temos. E antes de eu poder passar para uma referência que a gente vai poder falar aqui, que eu gosto sempre de trazer a Bíblia para a gente poder ter como referência, eu quero lembrar de dois assuntos que eu estava estudando, porque, como eu falei no início da live, o Novo Testamento ele é escrito no hebraico.
O Antigo Testamento é escrito no hebraico e o Novo Testamento ele é escrito no grego. Mas para as pessoas terem acesso a uma tradução só, o hebraico foi traduzido para o grego. E aí quando a gente pega essa questão de tradução, a gente vai ver que algumas coisas são complicadas de você entender. Por quê? Porque quando a gente lê o amor ágape, né, que é o amor incondicional, o amor que... é o amor de respeito, o amor delicado, o amor de intimidade, o amor de misericórdia, amor de dom entre o Deus Pai e o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Então o amor ágape ele tem muita questão do respeito, é aquele amor que você faz por alguém, independente se ela mereça ou não, né? Quando ele fala assim, amor incondicional. O que é? É um amor que é expressado sem que aquele alvo dê condições para isso. Eu só vou amar meus filhos se eles fizerem por onde receber meu amor. Não, o amor é incondicional. Eu vou amar os meus filhos, seja eles levados, malcriados ou não, meu amor por eles será o mesmo. Esse é o amor incondicional, é o amor agape, o amor que vem de Deus, que também pode ser expressado por nós, seres humanos, como a gente falou na live de honra. Lembra da live da honra? Que honrar alguém não é por merecimento, mas é simplesmente pela posição que a pessoa tem. Então o amor ágape ele também tem essa condição de você amar incondicionalmente. Se a pessoa mereça ou não, você vai expressar esse amor, um amor que vem de Deus, um amor puro, um amor limpo, que simplesmente vai brotar de você, você vai fazer na vida de alguém. Talvez esse alguém nunca volte para agradecer, talvez esse alguém nunca venha um dia reconhecer, mas ele fluiu com pureza da tua vida para com aquela pessoa. Esse também é um amor ágape. Mas aí quando a gente vai no Antigo Testamento, tem uma passagem, eu vou resumir aqui para a gente não perder tempo, que eu quero fechar no nosso horário estipulado. Um dos filhos de Davi, ele se apega apaixonado pela irmã dele por parte de pai. E aí ele fica o fogo tão aceso nele pela sua irmã Amnon, ele se apaixona pela sua irmã Tamar. E aí a palavra fala que ele ficou tão cego de paixão, de fogo por ela, que ele criou uma situação, ele se fingiu estar enfermo para ela poder ajudá-lo, e nisso ele agarra ela e estupra ela. Mas quando você vai pegar essa palavra lá, que Amnon estupra Tamar, quando ela é traduzida do hebraico para o grego, ali ela vem da raiz agapau, que é o verbo do substantivo ágape. Ou seja, o mesmo amor incondicional que a gente aprendeu a vida inteira, que vem de Deus, a Bíblia fala que foi o mesmo amor que Amnon sentiu pela sua irmã. Olha que interessante. Então muitas vezes não é questão de que, como eu falei ainda agora, não é um significado específico, mas depende do contexto, da onde foi inserido. Que o amor que ele sentiu pela sua irmã, o erotismo, aquele fogo que ele sentiu por ela, quando você vai ver no original, está lá agapau. E aí depende muito do contexto, da onde foi colocado, da forma que aquela pessoa sentiu. Da mesma forma Davi, a palavra fala que Jonatas, ele sentiu um amor muito forte por Davi. Para dar uma melhorada aqui, Davi, ele antes de ser ungido rei, de ser assumido rei, ele foi ungido pelo Senhor, mas ainda foi andando, serviu ao rei Saul, e Saul tinha um filho chamado Jonathan, a idade aproximadamente a mesma de Davi. Então fala que quando Saul volta da guerra com os filisteus e que Davi arranca a cabeça de Golias, as mulheres dançando e celebrando começou a dar ibope a Davi e não a Saul, que era o rei. Diz a palavra que gerou um ciúme no coração de Saul. Então dali em diante Saul começou a perseguir Davi de uma forma assim cega. E nesse tempo aí, Saul traz Davi para perto
e ele se sente da família. E mesmo com Saul, com aquele ciúme todo, Davi vem fazer parte da família e criou-se um vínculo muito importante entre ele e Jonatas. Jonatas era o filho legítimo do rei Saul. E Davi passou a fazer parte da família pelo vínculo, pela importância, pela amizade. Então fala a palavra que Jonatas amava muito Davi. Algumas pessoas até um tempo atrás aí tentaram dizer que o amor que Davi tinha que Jonatas tinha por Davi era o mesmo amor de um relacionamento homossexual, né? E aí quando você vai ver esse amor que Jonatas sentiu por Davi naquela época, quando você pega no original, é a mesma palavra, agapau. O mesmo amor agape, que a gente ouviu a vida inteira, que é o amor de Deus para com a criatura, para com os filhos, quando você pega no original lá no hebraico, você vai ver que a raiz da palavra é que o amor que Jonatas sentia por Davi era o amor agape. Era esse amor que nós lemos aqui, o amor de respeito, o amor delicado, o amor de intimidade. Então depende muito da forma que está sendo colocado. E muitas das vezes quando isso é interpretado de uma forma errada, você suja a essência da palavra, você traz a palavra para beneficiar a si mesmo. Então é muito importante a gente poder ter o conhecimento da palavra, do original, de como ela foi escrita, para quê? Para que isso venha gerar segurança na nossa interpretação e em colocá-la em prática. Tá dando para entender, gente? Me dá um feedback aí, a gente já está indo para o final. Espero que esteja sendo bênção para a vida de vocês. Deixa eu ver minhas anotações aqui, para a gente poder partir para o final, porque eu separei um texto que você que está com a Bíblia aí, abre aí, por favor. 1 João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versículo 7. Depois eu vou ler um texto no Evangelho de João e a gente finaliza, tá bom? Só para a gente poder trazer para vocês a palavra amor na Bíblia e como que ela tem um significado importantíssimo pelo original. Cara, isso é fantástico. Quando a gente tem a oportunidade de poder aprender isso, eu viajo, eu fico doidinho quando eu vou para dentro e começo a aprender da palavra, da importância dela, e eu fico feliz porque esse aprendizado me dá a oportunidade de poder transbordar na vida de vocês aqui através da live. Como a gente tem falado sempre, cada vez que vocês entram aqui, não importa a quantidade de pessoas, só em saber que o celular está ligado e vocês estão aí, isso já enriquece muito o nosso coração, nos faz nos empenharmos para trazer as lives com qualidade. Então vamos lá, 1 João. Capítulo 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Viu? Olha quantas vezes falou amor aqui. Então preste atenção. Versículo 7. Amados, amemo-nos. A palavra amemo-nos aqui no original é agapau, que a gente leu. O que é agapau? É referente a respeito às pessoas, receber com alegria, acolher, gostar muito, amar ternamente. Também tem a ver com respeito às coisas, estar satisfeito, estar contente sobre ou com alguma coisa, viu? O verbo agapau, na colocação aqui nesse texto, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Já esse amor, ele é agape. Olha a explicação de agape: amor fraterno, de irmão, afeição, boa vontade,
benevolência, banquetes de amor. Viu? Se você for só ler, vai falar, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor, você vai fazer, tudo é amor. Mas quando a gente vem do original, a gente consegue perceber que não é só uma palavra, tem uma raiz, tem uma explicação, tem um significado. Então, primeiro o amor que ele falou, amemo-nos, ele fala do amor agapau, que a gente explicou aqui da outra forma. Quando ele fala que o amor vem de Deus, aí já é o amor que vem de Deus, que também é aquele amor incondicional, porque tem uma diferença de um amor para o outro. E aí a gente consegue ter o entendimento de como que funciona a colocação na palavra. Ó, amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor, a agape, procede de Deus. E todo aquele que ama, aí já volta para o agapau, todo aquele que ama, que é o quê? Que tem respeito, que tem alegria, que acolhe as pessoas, que gosta muito. Tá vendo? Aquele que ama. Então tem um amor que vem de Deus, tem um amor que flui na gente, mas tanto o agape quanto o agapau, ele, dependendo do contexto, ele pode ser encaixado em qualquer situação referente à nossa vida. Então viu como é que é diferente? Agora eu vou trazer uma aqui muito fantástica para vocês. Vamos lá. Evangelho de João. Evangelho de João, no último capítulo, 21. Evangelho de João, no capítulo 21, versículo 15, por favor. É um texto bem conhecido. Não, vamos lá, só para a gente poder ficar legal mesmo. Deixa marcadinho João aí. Só que a gente vai primeiro no capítulo 3, versículo 16. É um versículo muito conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É um versículo que é muito conhecido. Então vamos nele. Primeiro a gente vai em João 3,16 e depois no mesmo João, lá no último capítulo, versículo 15, a gente fecha, 21,15. Então vamos lá. João 3,16. João, capítulo 3, versículo 16. Abriu aí? Vamos lá. Ó, a gente está fazendo 1 hora de live agora. Daqui a gente parte para poder finalizar, tá bom? Para mim não atrapalhar a noite de vocês. Ó, porque Deus amou. Amou. Porque Deus amou. Aí aqui está agapau. Com respeito a pessoas, receber com alegria, acolher. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá vendo? Quando eles falam assim, mas esse é o amor que vem de Deus, não era para ser ágape. É questão de verbo, de substantivo, mas o importante é a gente poder entender que o contexto vai nos dar a base para poder implantar, colocar a palavra e ver o significado dela. Então aqui fala desse amor que, mesmo vindo de Deus, é um sentimento que pode ser expressado por você e por mim. Vocês concordam comigo? Ele é uma expressão sublime, espiritual, que vem de Deus, celestial, mas que nos contagiando, é possível nós expressarmos isso também na vida de alguém. Tá vendo como é que é maravilhoso? Porque mesmo sendo um sentimento expressado por Deus, não é unicamente dele. Isso é acessível, é possível ser praticado por você e por mim. E agora a gente vai lá, capítulo 21 do mesmo João, para a gente poder encerrar. E aqui vocês vão me dar razão que vai ser fantástico essa colocação. E vocês vão falar assim, gente, como que pode? É o momento onde Jesus ressuscitou, depois ele voltou, tem um encontro com os discípulos. É o último capítulo de João, depois a gente parte para Atos. E aí, vocês lembram que por 3 vezes Pedro ele negou Jesus? Ele falou para Jesus, eu nunca vou te negar, eu vou te defender. Aí Jesus falou assim, Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro ficou assustado, porque antes da pressão do momento, ele estava convicto que seria fiel ao Senhor em todo o tempo.
Sabe, então muitas vezes a gente consegue se deparar com a história de Pedro porque se iguala com a nossa. Quantas vezes a gente sai de um encontro com Deus, de um culto, de um momento bom e fala assim, é agora, eu vou melhorar, eu vou ser bênção, eu vou fazer acontecer, o Senhor vai se orgulhar de mim, e basta segunda-feira chegar, basta um problema familiar acontecer, basta uma pressão acontecer no trabalho e a gente já larga tudo. Não, agora eu vou mudar, agora eu vou ser diferente, agora eu vou ter uma vida mais correta. E basta a gente ser confrontado por uma situação que a gente já está voltando a fazer algumas coisas que fazíamos antes. Não é assim que acontece conosco? E mesma coisa, Pedro, antes da pressão, ele falou assim, não, eu vou fazer tudo por você, Senhor. Ninguém me segura. E quando começou aquela questão toda de todo mundo pegar os discípulos e prender Jesus, aí acontece a situação de falar, não, eu te conheço, hein, Pedro? Você é um dos seguidores. Ele falou assim, não. Por 3 vezes ele negou. Então dá-se a entender que antes de Jesus subir para o definitivo e preparar Pedro para ele liderar a igreja, né? Inclusive eu tenho o Sol aí, que é católica, que está na live, e sabe que os católicos eles reverenciam muito Pedro, né? Eles titulam Pedro como o primeiro bispo, o primeiro papa no catolicismo. E aí Pedro, parece que o Senhor dá uma chance de Pedro se reconciliar. Então ele pergunta para Pedro 3 vezes se Pedro o amava. Cara, mas aqui é muito fantástico porque parece que são só as mesmas palavras de amor se repetindo. E vocês vão ver que não é. Eu vou mostrar para vocês. Ó, versículo 15 do capítulo 21, que a gente fecha. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ó, quando Jesus pergunta para ele, você me ama? Ama-me mais do que os outros? Ó, essa palavra ama-me, ela está aqui, ó, agapau, ó, com respeito à pessoa, como a gente aprendeu, né? Ou ágape também, porque esse ama-me aqui, ele também pode ser expressado como o ágape. Você me ama? Tipo assim, Pedro, o que você sente por mim é o mesmo que eu sinto por você? Aí mais do que os outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Esse amo aí é filio. Olha que diferença, parece que é a mesma palavra, parece que é o mesmo amor. Só que aqui já muda a conotação. Quando Jesus pergunta para ele, você me ama? O amor que você sente por mim é o que eu sinto por vocês? Aí quando ele responde assim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, filhos. Que quer dizer o que, Senhor? O Senhor sabe que eu te amo da minha forma. Não é o amor que você sente por mim. Senhor, você sabe que eu nunca vou conseguir amar o Senhor como o Senhor me ama. Tá dando para entender, gente? Eu posso até mostrar para vocês aqui. Não sei se vai dar para ver. Eu tenho a tradução aqui. Vai ficar ao contrário. Tá vendo? Filio. Vou botar nas 2 lives aqui, que de repente as pessoas veem depois. Que no Facebook não tem ninguém. Então você vê que a resposta de Pedro é filio. Aí... Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Calma aí que eu cliquei errado. Tu me amas? Aí vai o quê? Agapau de novo. Ele lhe respondeu, Senhor, tu sabes que eu te amo, filio, que é o sentimento dele. Ó. Disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Calma aí. Saiu aqui rapidinho, gente. Saiu aqui sem querer. Rapidinho, gente, que saiu aqui sem querer.
versículo 15, né? Pela terceira vez, 17. Pela terceira vez lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Quando Jesus pergunta, tu me amas, pela terceira vez, esse amor que ele fala aqui já é o filhos. Ou seja, já é o amor que Pedro falou para ele que sentia. Aí Pedro responde para ele. Pedro entristeceu-se porque lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes o quanto eu te amo, filho. Tá vendo que interessante? Como que é bom a gente ter acesso à base da palavra, à interpretação, o original. Então, 3 vezes Jesus perguntou a Pedro se ele amava. Primeiro, quando ele pergunta no agapau. Aí Simão responde no filio. A segunda, ele pergunta: você me ama? Agapau, que é o sentimento que o Senhor tinha por eles. Ele responde no filio: tu sabes que eu te amo. Na terceira vez, ele já pergunta no filio, que é o mesmo sentimento que Pedro. Você me ama mesmo? Tipo assim, Pedro, você me ama como você está falando? Não o amor que eu tenho por você, mas você me ama de verdade como você acabou de me falar nas outras 2 vezes? Aí a palavra fala o quê? Que ele ficou entristecido. Ele falou assim: o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Não no amor que o Senhor sente por mim, mas o amor que eu tenho para poder te dar. O único amor que eu tenho para poder te dar, Senhor, é esse. Eu ainda não consigo te amar como você me ama. Tá dando para entender, gente? Olha como é que é importante ter o significado do original. E aqui eu fecho essa live. Eu espero que tenha sido bênção na tua vida, na vida de vocês, no nome de Jesus. Ou seja, o amor de Deus está expressado de várias formas. Mesmo que as pessoas tentem explicar, mesmo que as pessoas tentem desenvolver, mas na verdade seja o filio, seja o filia, seja o eros, seja o ágape, agapau, seja qual for, tem sempre um pouquinho dele dentro de nós e a gente tem tudo para poder ter o conhecimento e melhorar. Colocando em prática a cada dia, tendo a chance de ser pessoas melhores com esse conhecimento, né? E tipo assim, como eu pude mostrar para vocês, isso aqui é o amor tentado ser explicado pelos gregos, mas que se a gente for olhar a explicação deles, tá tudo nesse pacote aqui, que sou eu, nesse pacote aí que é você. Uns expressado de uma forma melhor, outros não conseguido ainda, outros amores, expressões de amores não colocado de uma forma que deveria, mas ou seja, está tudo aqui dentro de nós, né? É só a gente poder querer melhorar um pouquinho, ser melhor na nossa vida, na vida das pessoas, sabe? Independente de original ou não, do grego, do hebraico, do aramaico, amor é amor, vem de Deus. E por mais que a palavra diga que no final o amor de muitos esfriaria, que você que está nessa live aí, vocês que estão aqui comigo agora, quem vai acessar depois eu não sei, que a gente consiga ter essa convicção de que podemos melhorar. Se o amor vai esfriar em algumas pessoas, a gente não tem ideia de quem seja, mas na gente não vai esfriar. A gente vai fazer por onde se manter firme, firmado, tentando melhorar a cada dia. E eu tenho certeza que o Senhor vai nos ajudar a ter o amor eros, a ter o filia, o filos, sabe, o storge, né, que é da família, e tantos outros amores, né, que a gente vai tentando pesquisar aí, e assim a gente vai aprendendo, e não basta só aprender, tem que colocar em prática, né? Então que possa ter abençoado a vida de vocês, obrigado por terem ficado. Valeu, Fabão, Lu, mamãe, Sol. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. E que, não sei quem é que está no Facebook, tem uma pessoa no Facebook, mas eu não consigo ver quem está aí. Mas quem está no Facebook também, que ficou aí, seja abençoado. Que a gente consiga expressar o amor cada vez mais e mais. Não somos perfeitos, longe disso. Mas com acesso ao conhecimento, nós temos a chance de melhorar, né?
Que vocês que são casados aí, que estão aí, todos são, né? Que nunca falte o eros, que nunca falte a atração, que a gente nunca perca o encanto. Se um dia perdemos, que possamos resgatar, que o amor pelos nossos filhos, pelos nossos amigos venha estar sempre sendo firmado a cada dia, que a gente possa melhorar, transbordar, no nome de Jesus. Amém, gente? Beijo no coração, obrigado por terem ficado.